Para você que está ligado aqui no A Bola Não Para, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, é importante a sua participação aqui, um assunto importante que o A Bola Não Para vem acompanhando desde o começo, desde que saiu a notícia no Globo.com, que abandonou o caso, não fala-se mais no Globo.com, você não vê mais nenhuma notícia sobre o assunto. Eu acompanhei a partir do mesmo dia que saiu no Globo.com, trouxe informações, foi num feriado, inclusive. Depois, num domingo, saiu na ESPN, também nunca mais falou mais nada do assunto. Mas aqui o A Bola Não Para, você acompanha todos os passos, tudo que vem acontecendo em relação à sindicância de Celso Bellini, conselheiro do Palmeiras, que foi acusado de assédio sexual, inclusive nessa matéria do Globo.com que eu citei, com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fazendo um juízo de valor já sobre Celso Bellini, sem antes ter aberto uma sindicância, sem antes ele ter se defendido, sem antes ter muita coisa a ser explicada. O tempo passou, estamos chegando nessa sexta-feira, que será aí o dia, o momento que o Celso Bellini, enfim, será ouvido pela sindicância do Palmeiras. E o nosso contato é com a Juliana Ramos, que é advogada, tem pós de direito criminal, ela que também faz parte da defesa do conselheiro do Palmeiras, Celso Bellini. Juliana, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para, prazer falar com você. Quero que você fale, né, Legal, obrigado. E nessa sexta-feira, nós teremos aí o depoimento do Celso Bellini, a sindicância do Palmeiras. Uma sindicância que eu comecei a relatar e trouxe algumas informações aqui, cercada de muitas coisas que normalmente não seriam dessa forma e foram de uma forma até que houve uma reclamação, né, em muitos procedimentos. Gostaria que você pudesse falar, eu vou tratar como você, mas que você pudesse falar a respeito... Por favor, você mesmo. Que pudesse falar, por favor, a respeito aí, primeiramente da sindicância do Palmeiras, como que você viu essa experiência? Acho que para muitos é até diferente, né? Uma sindicância de clube, não um tribunal, um júri, né? Uma audiência, uma sindicância de clube de um assunto muito sério, uma denúncia muito séria e que, claro, deixar bem claro aqui, é importante, as denúncias que são verdadeiras, o que acontece, a gente tem que realmente fazer luz, trazer à tona para dar mais força para que mulheres, jovens façam suas denúncias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar essa mesma seriedade quando o assunto mostra que isso não ocorreu. Doutora Juliana, por favor, então, como está sendo essa experiência numa sindicância de um clube, numa sindicância do Palmeiras? Na verdade, assim, bom dia primeiro novamente para todo mundo, né? Eu vou deixar bem claro, eu vou tentar ser o mais didática possível, eu não vou ficar usando juridiquês, até, né, para não ficar aquela coisa maçante. Verdade. Vou fazer de uma forma aqui que seja uma conversa. Mas respondendo já a primeira sua pergunta, tenso, o negócio é totalmente diferenciado, não é verdade? Porque assim, tanto eu quanto o doutor Brecailo, né, o Alessandro, nós somos familiarizados nessa questão de sindicância. Então, nós não somos novatos no assunto com toda a modéstia, mas nós somos novatos no assunto. Então, quando nós concordamos com esse caso, a gente tinha uma noção que seria uma sindicância normal. Né? Então, assim, até para explicar para vocês, por exemplo, você falou assim, uma sindicância não é um processo, mas a sindicância é uma coisa de praxe, é uma coisa rotineira. Então, assim, o que acontece? Ela é um procedimento que ela investiga irregularidades cometidas ou por servidores públicos, funcionários de empresas, e agora, não só agora, mas sempre também, e também possível, associados de clubes, associados, conselheiros, participantes de clubes, que é o que vem acontecendo. Então, o que acontece? Naquela legislação, seja daquele clube, seja daquele órgão federal, estadual, municipal, tem uma regulamentação, uma lei, essa regulamentação, ela faz lei lá dentro daquele local. Então, não digo só do clube, digo de qualquer lugar que tenha uma sindicância em trâmite. E foi quando começou justamente o problema dessa defesa, porque o que acontece? Nós pegamos a regulamentação do clube, do Palmeiras, e ela é omissa quanto a isso.
Não tem fases, quando eu digo fases processuais, eu estou falando fases daquele procedimento, né? Então, assim, não tem as fases, não tem prazo, não é uma coisa totalmente discriminada como em outros locais que estamos acostumados. E na falta disso, por analogia, a gente usa o Código de Processo Civil. Isso é muito notório, seja para mim, seja para qualquer pessoa do âmbito jurídico. E foi justamente por isso que começaram as dificuldades. Já começou que assim que o seu Celso teve a notícia da suspensão dele, que, por sinal, ele soube primeiramente pela mídia e não pela intimação dele, né? Para nós termos acesso aos autos da sindicância, o que a lei permite que a gente chegue no local, o advogado pode chegar no local, obviamente, dentro do horário compatível. Não adianta eu querer chegar na madrugada lá, mas Oi? Na madrugada, né? Não adianta. Aí não adianta. Mas, obviamente, eu chegando no horário compatível, eu tenho direito a ter acesso aos autos. E o doutor Alessandro, inclusive, chegou lá e não teve acesso, né? Aí afirmaram que precisava mandar um e-mail antes, mas assim, por isso que eu estou falando, regulamento do clube não fala em e-mail, Código de Processo Civil não fala em e-mail, então as coisas desde o início já se tornaram diferenciadas. Então, assim, nós fomos para a primeira audiência, para a primeira oitiva, nós não tivemos acesso aos autos. Nós não tivemos. E aí, uma das coisas, inclusive, que eu questionei, até para o presidente da sindicância, ele falou assim, mas o filho do seu Celso é advogado. Eu falei, mas ele não tem procuração, ele não está atuando, quem está atuando somos nós. E nós não tivemos acesso, mas vocês não mandaram e-mail. Eu falei, onde está na lei que a gente tem que mandar e-mail? Mas é o que eu falo, é diferenciado. Então, assim, a sindicância em si é um rito, volto a dizer o mesmo termo, é um rito rotineiro em empresas, em clubes, na Polícia Militar, na Polícia Civil, que eu vi outro dia você falando que você trabalhou com a Polícia Militar, né? Sim. É um rito. É uma coisa rotineira para averiguar fatos, identificar responsabilidades. A gente não fala só de crime, aliás, nem se fala em crime, se fala de fatos. Entendeu? Então, assim, a sindicância é isso, mas a nossa sindicância ela está um pouco diferenciada. Então, assim, deixa eu até ver aqui, eu anotei umas datas, mas eu nem vou falar tanto das datas, né? Só voltando, por exemplo, explicando sobre a sindicância. Porque o que acontece em todos os lugares, isso eu digo por experiência própria, experiência pessoal, experiência de vida. Ninguém gosta muito de advogado. Ninguém gosta muito de advogado. E aconteceu isso até na sindicância. Mas precisava vir advogado? A gente não sabia que vinha advogado? Logo 2 advogados, né? Só que assim, ninguém dá valor para o advogado até precisar de um. Ninguém quer que a outra parte vá com o advogado quando você quer se defender, né? Então, assim, os direitos da sindicância são direitos garantidos na Constituição. Então, assim, eu queria deixar claro justamente isso. A Constituição Federal, antes da Constituição Federal, nós não tínhamos uma carta que protegesse a todos nós, que garantissem nossos direitos. Então, assim, agora a gente tem uma Constituição Federal. Então, por exemplo, o que a sindicância ela permite? Aliás, ela deve permitir, né? São 3 princípios básicos. Eu vou explicar de uma forma bem fácil para não ficar chato. Mas são 3 princípios básicos que todo mundo, se um dia for responder, seja procedimento, seja processo, vai querer ter direito. Um deles, por exemplo, é o contraditório. O contraditório, ele é um princípio constitucional que aquela pessoa que está sendo acusada, tanto em crime, quanto em procedimento, quanto na esfera civil, ela tem direito de apresentar a sua versão.
É o que, por exemplo, vai acontecer hoje com o Celso. Ele será ouvido. Então, assim, é o direito da pessoa, o nome próprio já diz, né? Ele vai contraditar, ele vai contrariar, ele vai apresentar a sua versão. Então, esse é um dos princípios que até então, por enquanto, quanto a isso, a gente está ok. O segundo princípio, e muito importante, que esse a gente teve muito problema, é o princípio da ampla defesa. E o que acontece? Fred, me perdoe, estou muito rápida. Não, tá ótimo. Tu pode continuar, assim tá sendo importante. Então tá. É o princípio da ampla defesa. E o da ampla defesa é o direito que aquela pessoa acusada, ela pode utilizar de todos os meios legais para se defender. Então, seja testemunha, seja perícia, seja juntar documentos, sejam novos argumentos, sejam recursos. E nesse tópico, nós tivemos grandes problemas, porque eu falava, gente, eu só quero os vídeos para eu enviar para a perícia. E eu falava assim, olha, no processo judicial não é assim que funciona. No processo judicial, eu tenho lá o link, por exemplo, vai que seja um vídeo, eu tenho lá o link do vídeo, eu sou patrona da parte, sou advogada da parte, eu pego ali o link e envio para o perito, né? E não, eu tive grandes problemas no Palmeiras, porque eu pedi o vídeo por petição, reiterei o pedido em audiência, e aí, pasmem, surge uma nova modalidade jurídica não identificada na lei. Vamos mandar e-mail. Manda e-mail justificando por que você quer o vídeo. Não é verdade? E assim, eu e o Alessandro, nós temos modos de atuar diferentes. Às vezes ele é mais calmo, eu sou mais nervosa. E quando eu recebi a resposta que eu tinha que mandar pedido por e-mail, eu falei, não, Alessandro, vamos para o judiciário, vamos... e a gente acaba entrando num consenso que a gente falou, não, Juliana, vamos fazer o seguinte, manda um e-mail, embora não esteja na lei, manda um e-mail, se eles negarem o e-mail, aí a gente faz alguma coisa. Né? Então, na verdade, no e-mail que eu mandei, solicitando os vídeos, inclusive, eu falei que não existia, em qualquer legislação vigente, aquele pleito de reiterar o pedido por e-mail, né, para a presidência da sindicância. E a petição estava lá, o pedido tinha sido feito em audiência. Então, na verdade, tudo isso agloba esse direito do Celso, direito à ampla defesa. A gente tem direito a tudo. Eu posso pedir provas, eu posso anexar documentos, eu posso pedir testemunhas, e aí vamos voltar de novo nas testemunhas. Normalmente, como que funciona? A lei, vamos lá, em alguma sindicância, seja em clube, seja em órgão público, em empresa particular, a regulamentação interna, ela determina o número de sindicância, assim como é determinado na lei civil, na lei trabalhista, na lei criminal. Então, normalmente, quando a gente tem sindicâncias, vamos lá, vou dar um exemplo, tem uma sindicância na esfera da Polícia Militar, eu vou olhar lá o regulamento, eu vou ver quantas testemunhas eu posso rolar é indicar, tá? Quantas testemunhas eu posso indicar, e eu vou lá e vou indicar aquele número que me cabe. Como a gente não tinha isso na regulamentação do Palmeiras, usando a lei por analogia, eu indiquei. Agora, se eu não me engano, ontem eu olhei, hoje eu esqueci, tá? Se eu não me engano, foram 6 testemunhas. E todas foram negadas. Todas? Todas e todas. E não eram testemunhas... nossa, eu coloquei nomes lá só para ganhar tempo, só para encher linguiça. Não era isso. Eram testemunhas pertinentes ao caso, né? Os supostos fatos, na verdade, ninguém viu os supostos fatos. Mas não eram testemunhas presenciais daquilo que, em tese, ocorreu.
mas sim testemunhas que podiam dizer algo do caso. Então, por exemplo, seguranças, porque é mencionado, a gente falou com segurança, mas não apareceu um documento de segurança, não apareceu qualquer segurança fazendo uma anotação, seja num livro interno, numa plataforma, falando que teve aquele problema, não apareceu, pelo menos na sindicância. Então, era importante falar, por exemplo, com o chefe da segurança do dia. Isso eu estou dando um exemplo, Sim. um dos exemplos. Sim. Foi negado. Teve uma outra indicação de testemunha que, inclusive, podia falar a que tempo, a que ideia por qual razão se chegou no termo assediador, sendo que, se os fatos tivessem acontecido como relatados, nem crime de assédio sexual seria. Seria, doutora, até aproveitando, seria importunação sexual, se fosse o caso? Sim, que é inclusive o crime que supostamente que foi o indicado na delegacia. Então a gente nunca falou em assédio sexual. E como que, após os fatos, o Celso vira assediador na internet? Se nem se falava no crime de assédio sexual. É essa a questão. É por isso que teve indignação, lógico, da nossa parte, da parte do Celso, porque as coisas tomaram uma proporção que não era nem pra ser daquele jeito. Sim. Né? Então, assim, voltando, as testemunhas, elas foram negadas. Então, nisso ainda, eu estou no cerceamento de defesa, e quando eu digo cerceamento de defesa, é uma proibição da defesa, nós, advogados constituídos, de termos acesso à plenitude da defesa do nosso cliente. Que eu acho que todo mundo, volto a dizer, todo mundo fala mal, mas quando alguém precisa, alguém procura um advogado e vai querer a sua defesa integralmente constituída. Então, na verdade, eu tive que fazer uma nova petição e pedir, por favor, que eu precisava pelo menos de uma testemunha. Falei, já que as outras foram negadas, eu preciso de uma testemunha. Que é a testemunha que será ouvida hoje, antes do seu Celso, inclusive, que é uma pessoa que trabalha lá no clube, e eu tive que justificar. Falei, olha, então é o seguinte, me negaram as testemunhas, eu preciso de uma testemunha que é para obter algumas informações de contradições que vieram, inclusive, demonstradas pelo laudo pericial. Então, eu preciso disso. Tá. E aí, essa uma testemunha, eles me permitiram. Mas as outras, eles negaram sem qualquer justificativa. Na verdade, não. Na verdade, teve justificativa sim. É que não seria relativo ao fato. Não, relativo ao fato, realmente, relativo ao fato, ninguém viu. Tanto até para fazer um comparativo para você. Na delegacia, foi confirmado que não tinham testemunhas presenciais. E ainda assim, na delegacia, foram ouvidas testemunhas do clube, a pedido, inclusive, da parte solicitante do boletim de ocorrência. Então, isso é para demonstrar o quê? Que eu posso, sim, indicar, arrolar testemunhas que não tenham visto o fato. Isso é permitido para a lei. Que não tenham visto o fato, que não estavam, por exemplo, lá dentro do elevador, mas que sim, que poderiam trazer fatos importantes para a defesa. E ainda assim foram negadas. Então, eu tenho hoje uma testemunha, que na verdade nem é amigo, nem conhecido do senhor Celso, ele trabalha lá dentro do Palmeiras, para elucidar justamente fatos sobre a perícia, que para nós, quando nós tivemos acesso aos vídeos, depois de um longo tempo, nós nos deparamos com insuficiências de informações e que o laudo trouxe essas respostas. Então, voltando, eu ainda estou falando das garantias constitucionais que devem ser respeitadas na sindicância. E já nesse segundo da ampla defesa, a gente teve esse óbice, justamente das provas, Seja testemunha, seja acesso aos autos.
seja dos vídeos que foi bem complicado para a gente ter acesso, e por isso que eu, desde o início aqui, eu falei para você, foi tenso para a defesa, embora, repito, estivéssemos familiarizados. E aí, só para eu completar dentro disso, dos princípios constitucionais e garantias que todo mundo um dia vai querer, a gente tem a presunção da inocência. E também isso foi... Totalmente. Isso, se a gente for falar, o que é a presunção de inocência? Eu vou usar um termo jurídico e depois eu já explico. Ninguém, absolutamente ninguém, é culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão. O que é esse trânsito em julgado? Ninguém. Isso eu falo na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa disciplinar, que é o caso da sindicância, ou qualquer outro procedimento disciplinar. Ninguém é considerado culpado até que se encerrem todos os recursos. Todos os recursos. Aquele fato ali a gente consegue chegar até Brasília. Então, está lá no último dos últimos, das últimas opções lá em Brasília. A pessoa não é culpada ainda. E aí eu vou resumir, para facilitar mais ainda. Ninguém pode ser chamado de assediador antes de uma decisão que não cabe mais recurso. Ninguém pode ser chamado de assediador um dia antes de ter ciência da sua suspensão de 90 dias. Ninguém pode ser chamado de assediador antes do trâmite da sindicância. E por aí vai, posso falar essa frase mais 20 vezes no mínimo. E doutora Juliana, até aproveitando, até para tirar uma dúvida, geralmente, o Celso não deveria ter sido um dos primeiros a ser ouvido e não o último? Eu sei que teve mudança de data, tudo até, mas como funciona isso? Ele tem que ser o último? Não, ele é sempre o último. Tá. Tanto em processo judicial, tanto processo civil, processo criminal. Não, ele é o último. Tá. Ele é o último. Okay. Não, isso realmente não tem problema. Isso até para você saber, as pessoas que estão assistindo, não, ele é o último. Tá. Aí nós tivemos um caso, nós tivemos casos peculiares que eram apontadas como testemunhas e se tornaram vítimas. Porque vamos relembrar, quem está assistindo a gente, é importante. Um pai, uma filha, foi lá falar com o pai faz uma denúncia na ouvidoria e depois ele pressiona a Leila Pereira, porque isso não está mandando. Foi num evento no clube, era um show que estava acontecendo numa sexta-feira, e aí no sábado acontece já a matéria, inclusive com essa juízo de valor feito pela presidente do Palmeiras, né? O Globo.com esqueceu mais, não falou mais do assunto, mas aí tinham lá, até para confirmar, até para explicar, doutora, o que a senhora pode falar é óbvio. O que me disseram do elevador, que era o Celso Bellini, a menina que fez a denúncia, mas são 4 gêmeas, né? São 2 de pais e 2 de outros pais, né? Mas são 4 gêmeos no total e mais 2 meninos. Sim. Era isso. O cenário é só esses estavam no elevador, não tinha mais ninguém no elevador ou tinha mais gente? Não, só eles. Tá. Só eles, e os fatos teriam ocorrido entre o térreo e o primeiro andar. Ok, então aí já tira, porque muita gente falou, pode ser que tenha mais gente no elevador, não, tá aí, então confirmado aqui. Não tinha mais gente no elevador, e até para explicar, Fred, por favor, eu não sei, eu não posso adentrar certinho a questão, mas só para explicar, não houve qualquer tipo de toque do senhor Celso em menores, não houve palavras de baixo calão, palavrão, tons sexuais, só para deixar bem claro, eu não vou adentrar o que supostamente foi dito, que elas falaram, que eles falaram, mas assim, só para ficar bem claro, não teve nada relativo a isso dentro desse elevador. Até foi falado, né, em relação de algo sobre festa, tal, que foi o motivo da que a jovem fez a denúncia. Aí tinham essas gêmeas. Perdão, desculpa. Não. Uhum. Aí tinham essas gêmeas, né? Então, eu sou gêmeo também, mas então é difícil explicar. São duas gêmeas de 2, né? Pai e mãe, e outras 2 gêmeas, ou seja, no total são 4 irmãs gêmeas. Mas não são da mesma família, são de famílias diferentes. Não,
e mais Isso. 2 meninos. Aí, Isso. os meninos não participam nem como testemunha, nem como vítimas. Eu tive a informação que os pais acharam que o que aconteceu não era para tudo isso que ocorreu. Essa informação eu apurei. Exatamente. Que não era para isso. Exatamente. E não participaram, nem da Exatamente. delegacia, porque depois o caso virou É. delegacia, primeiro a gente está na sindicância. O caso virou na delegacia, não foram, e na sindicância também não participaram. E essas gêmeas, essas 4 gêmeas, eram de princípio... Era o quê? Perdão, não ouvi. Elas eram testemunhas, as gêmeas. Sim. Aí eu tive um contato, uma pessoa falou, Fred, você tá falando aí que elas testemunhas viraram vítimas, mas na verdade elas foram na ouvidoria, os pais e fizeram reclamação que nem fez a primeira moça, a primeira jovem. Eu vou apurar, porque eu recebo a informação, eu vou checar. Não teve ouvidoria, como aconteceu no primeiro caso. E aí eu gostaria que a senhora confirmasse, desculpa, eu falei com a senhora, não. Não, foi por e-mail. Confirmasse tudo isso aí. Como que mudou? Como mudou de testemunha para vítima? E se isso existe, mudar de testemunha para vítima? Não existe. Na verdade, isso, se não me engano, foi inclusive na primeira audiência, né? Elas estavam, realmente tinha uma menor, apenas como sedizente vítima, né? Suposta vítima. E na primeira audiência, se não me engano foi na primeira, eles passaram para a gente, olha, as outras, os familiares das outras crianças, eles mandaram e-mail e nós vamos indicá-los como vítimas também. E aí eu e o doutor Alessandro, nós falamos, não, a gente não concorda, porque você me perguntou, existe? Não existe. Qual seria o trâmite pertinente, o trâmite perante a lei, né? Eles estão mandando e-mail, eles querem, se identificam como vítimas também, abra-se uma nova sindicância. Eu sei que, aí vão falar assim, né, talvez você pense, não sei, nossa, mas que advogada louca, ele já está respondendo uma sindicância, eles querem, ela fala para abrir outra sindicância, sim, para apurar independente. O máximo que eles podiam fazer é o que a gente chama de apensar, juntar, assim, explicando, juntar uma pasta na outra, né? São fatos relativos às datas iguais, mas são pessoas diferentes. Após, o Celso já tinha sido intimado, já estava suspenso. Como que eles mudam? Aí, na pior das hipóteses ainda, né? Vamos tentar fazer um aditamento da peça inicial da sindicância. Ainda, vamos lá, vamos tentar fazer um aditamento para incluir as demais vítimas. Também não foi feito. Né? Então, assim, não poderiam, não teve ouvidoria, foi e-mail, a gente teve acesso a esses e-mails, estão na sindicância, foi e-mail, eles nos perguntaram, nós falamos que, além de não concordar, não estava previsto na legislação daquela forma, mas assim foi feito, e como vem ocorrendo muitas coisas nessa sindicância. E qual a expectativa para o depoimento hoje? A gente vai falar agora também, a gente também vai falar do caso na delegacia também, então é importante, mas qual que é a expectativa de hoje, doutor? Fred, o seu Celso está muito tranquilo, porque, na verdade, desde o início, ele fala para a gente e para todo mundo que pergunte para ele não falou o que ele está sendo acusado. Então, assim, eu sei que a gente vai falar da delegacia, mas ele vai falar a mesma coisa que ele falou na delegacia, porque assim como foi arquivado, né, a gente vai chegar lá. Isso. Mas na delegacia a gente tem um arquivamento, então assim, a gente já tem um entendimento. Então, assim, nós já temos a experiência que ele, com a tranquilidade dele, com a verdade dele, ele vai falar a versão dele e vão identificar o que realmente aconteceu, assim como já arquivou na delegacia. Então, ele está muito tranquilo. Na verdade, Fred, o que foi sofrido para ele foram os 90 dias de suspensão. O que foi sofrido para o seu Celso foi todo o preconceito que ele passou, né? Então, assim, a gente imagina, ele num dia, ele já viu uma entrevista com o nome dele, ele sendo chamado de assediador e que ele estava suspenso.
No dia seguinte, ele recebe uma cartinha de um motoboy no prédio dele, identificando, informando dessa suspensão. E o Palmeiras sempre foi a vida dele. Para quem não o conhece, eu não sei nem contabilizar os anos dele de Palmeiras. O Palmeiras é a vida dele, era a rotina dele. Então, assim, o que aconteceu? Ele se viu tendo os vizinhos olhando de cara feia para ele. Ele tinha medo, para você ter uma noção, ele tinha medo de ir na padaria tomar um café. Porque você ser chamado de assediador, menores envolvidas, não é para qualquer um. Então, foi muito complicado, né? Então, assim, ele tem mais de 80 anos, ele tem problemas de saúde, ele já manca de uma perna. Então, assim, foi difícil para ele tirar o Palmeiras da vida dele por 90 dias. Embora eu falasse assim, o senhor não está com raiva? Olha o que fizeram com o senhor, pelo amor de Deus. Mas não, ele sentiu falta. E o que acontece, assim, para a defesa, inclusive, é satisfatório hoje ele ser ouvido. É satisfatório hoje ele trazer no clube a verdade dele. Porque até então, embora isso esteja realmente previsto na lei, ele não foi ouvido antes. Então, hoje, é bom para a gente. É bom, inclusive, eu poder falar hoje para você isso, porque teve uma entrevista no ESPN, eu até anotei a data, se não me engano, foi dia 8 de setembro, ele entrando, inclusive, lá, né, na presunção de inocência, ele informam lá que ele estava suspenso 90 dias e que o Palmeiras, após o período de suspensão dele, ia buscar o banimento dele. Então, para nós, para a defesa, nós entramos neste caso com uma pessoa condenada, julgada, tido como assediador, e sem ter, ao menos, quando ele foi chamado de assediador e já com uma futura penalidade de banimento, a gente não tinha nem tido acesso ainda aos autos. Então, na verdade, o que aconteceu com o seu Celso é que ele já foi condenado ali, ó, já na mídia ele já foi condenado. Diferentemente do jogador, deixa eu lembrar o nome, Caio Paulista. Sim. O que aconteceu com o Caio Paulista? Que, na verdade, o que aconteceu com ele foi o correto. Não vou falar mal dele, não, pelo contrário. O que aconteceu com ele foi o correto. Saiu, não lembro em quais canais, foram canais de grande alcance. Saiu a reportagem dele falando de, se não me engano, já era um processo crime ou um início. E a presidente do Palmeiras falou, não, ele vai continuar jogando, em entrevista dela, ele vai continuar jogando. E após o término de todo o trâmite judicial, veremos o que será feito com ele, que é o correto. É o correto. E é o que deveria ter sido feito com o seu Celso. Então, na verdade... e olha só um detalhe, tá, Juliana, porque assim, eu que acompanho o clube há muito tempo, né? O Celso Bellini frequentava o camarote da presidente, ele era da situação, ou seja, ele era um parceiro da presidente do Palmeiras, assim... A proximidade do Celso era muito maior da Leila Pereira do que a da Leila com o Caio Paulista, por exemplo. E com o Caio Paulista, ela tomou uma atitude... Isso eu não sabia. O Celso está há muito tempo no clube. Tudo bem que a Leila não tem tanto tempo de clube, não dá nem para comparar o tempo que ela tem de clube, mas que tem tempo do Celso. Mas, desde que ela entrou ao clube, o Celso sempre esteve aí próximo à gestão. Ele sempre foi um cara da situação, né? E isso que causou mais espanto, porque ela tomou uma defesa... até nas palavras da doutora Juliana, correta, no sentido de tem que esperar, vão esperar para se julgar, se falar os fatos, vão esperar os fatos serem julgados para se poder tomar uma definição sobre o caso, e que no caso do Celso Bellini não teve isso, não teve. Não. Então é isso que até surpreende e assusta um pouquinho, inclusive no âmbito interno do clube. Eu estou falando isso de conversando com outras pessoas, fala, poxa, se ela fez isso com o Celso Bellini, imagina que ela pode fazer com qualquer outra pessoa, entendeu? Assim, porque realmente foi impactante a forma como já na imprensa ela foi, não é que ela fez isso no clube, ela fez um vídeo, ó, gente, estou fazendo isso, não. E aí o vídeo espalha e vai, não. Vai na imprensa, no Globo.com, vai lá, dá uma entrevista, fala... afirma-se, né? Faz juízo de valor sem o cara ter tudo isso que já foi falado aqui na entrevista, né? A sindicato não tinha sido nem aberta, ele não tinha nem recebido o aviso da suspensão.
Na verdade, Fred, eu até entendo assim, se chegasse na imprensa, a suspensão, Celso Bellini é suspenso, mas assim, eu não entendo até agora como que se chegou no termo assediador. Porque, para quem é do mundo jurídico, e eu digo mundo jurídico, não precisa ser só advogado, né? Pode ser um bacharel que se formou, que estudou 5 anos para isso, sabe o que é um crime de assédio sexual, sabe o que é uma importunação. Então, não se entende nem como que se chegou a esse termo de assediador. E aí, repita-se, e para chegar no termo banimento, como que eu acredito que a ESPN não ia falar gratuitamente sobre um termo de banimento, que seria expulsão, né? Sobre o termo de banimento. Será que talvez não tenha sido algum zum que tenha ouvido até que talvez o seu Celso já lá no começo, não, o assediador, ele será expulso, né? Então, assim, por isso que eu falo, desde o começo, repito, acho que é a 3ª ou 4ª vez, foi tenso, justamente por isso. Nós estávamos com um cliente no começo de uma sindicância, aliás, era uma sindicância embrionária, e ele já estava condenado. Ele já estava condenado pelos vizinhos, ele já estava condenado por muitos amigos do clube, quer dizer, amigos não, conhecidos, né, do clube, pela mídia. Então, foi bem complicado por isso. Então, hoje, ele ser ouvido, assim, tal qual que já aconteceu na delegacia, é um alívio para a gente. É um alívio porque a gente sabe que ele vai mostrar a verdade dele e assim, graças a Deus, essa verdade foi confirmada no laudo, a gente vai chegar lá, foi confirmada no laudo. Então, assim, na verdade, é satisfatório. É satisfatório. E assim, só terminando com relação à sindicância, os próximos passos da sindicância após a oitiva dele é um término, né? É um término. Então, assim, de acordo com a lei, embora por aqui você já percebeu que as coisas são um pouco diferenciadas, mas de acordo com a lei, abre-se prazo para a defesa fazer umas alegações finais, os memoriais, a última defesa nossa, e já deve ir para uma decisão. Então, creio que seja hoje a última audiência e que a sindicância esteja em fase final. Eu ainda vou fazer eu ainda vou fazer uma pergunta, juntando sindicância e o que aconteceu na delegacia. Mas antes disso, já foi entregue o laudo, doutora, aí, só para explicar o que o laudo buscou, porque vamos falar do laudo, o que o laudo buscou. E só para confirmar, para quem está assistindo a gente, às vezes não acompanhou todo o caso, existem 2 vídeos, eu fiquei sabendo, né? O do elevador, que a gente citou, Celso Bellini dentro do elevador, a menina que fez aí a denúncia, mais 4 gêmeas, né? E mais 2 meninos. Aí depois existe um outro vídeo no restaurante com esses mesmos personagens. O que se buscou o laudo e se o laudo vai ser entregue nessa sexta-feira e o que já apontou esse laudo, se a senhora pode adiantar alguma coisa a respeito. Eu voto pela entrega desse laudo no momento oportuno. Então, na verdade, não consigo te confirmar se será essa sexta. Porque nós somos 2 advogados, nós estamos conversando ainda. Então, não consigo nem te confirmar isso. A entrega do laudo ainda... Talvez a gente ainda resolva uma próxima data. Na verdade, esse laudo, eu tô aqui, com ele aqui, são 87 folhas. Eu agradeço muito a doutora Marinês Heder. Ela é fonoaudióloga, ela tem muita experiência, inclusive em leitura labial de jogos de futebol. Ela foi uma indicação perfeita para o caso. E, na verdade, nós esperamos, creio que 1 mês para a elaboração desse laudo. E foi o que eu principalmente também gostei muito dela, é que ela foi muito categórica. Ela falou assim: olha, eu vou fazer, mas eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. O que foi dito, o que foi falado, eu coloco no laudo. E na verdade,
O que aconteceu? Desde que eu vi, porque vou recapitular, nós fomos para a primeira audiência, nós não tivemos acesso aos autos, chegamos na primeira audiência, aí vimos os vídeos pela primeira vez durante a audiência, nós nem conseguimos ver os vídeos antes, né? Nós vimos os vídeos primeira vez na audiência. A hora que eu vi o vídeo, para mim era muito claro, obviamente, nisso eu sou totalmente leiga, né? Mas ficava muito claro que não dava para ter tudo aquilo de fala, inclusive em tão pouco tempo. O vídeo é curtíssimo. E desde o começo, eu falei para os familiares do seu Celso, para o doutor Alessandro, olha, a gente precisa fazer perícia nisso, a gente precisa fazer perícia nisso. E o que acontece? A gente tem, inclusive, uma pessoa idosa, aposentada, que para os familiares pagarem o laudo, foi puxado, né? Sim. O que pegou, inclusive, no início, foi o valor do laudo, não menosprezando o serviço, mas claro. Explicando até que a gente, inclusive, demorou um pouco para pedir a elaboração desse laudo, para a elaboração dessa perícia, foi a questão financeira. Né? Então, assim, o que acontece? Eu tentei ontem, eu até parei para imprimir o laudo, e eu tinha até anotado algumas palavras que a perita usa no transcorrer do laudo, mas assim, a gente não vai entender, assim como eu tive dificuldade para entender, não que o laudo esteja difícil, mas assim, os termos do estudo têm os jargões próprios, né? Então, assim, eu vou explicar da forma que eu entendo, que eu acho que fica bom para todo mundo. Foram várias fases para a elaboração desse laudo. Então, assim, ela conversou com o seu Celso, ela tirou foto do rosto do seu Celso, ela entrevistou o seu Celso falando as supostas frases. Então, ele falava a suposta frase de um jeito do rosto, ele falava a suposta frase de outro jeito do rosto, ele levantava o rosto. Foi realmente, eu falo que foi um experimento, né? E, na verdade, também, quando não é possível identificar somente a leitura labial, ela tem toda um estudo da movimentação, uma técnica da movimentação do maxilar. E, na verdade, tem, inclusive, também as contagens das palavras com a boca aberta. Olha, Fred, é muito bacana de ler um laudo desse. Você fala assim, é muito estudo, é muita inteligência. E aí, depois disso tudo, o laudo identificou que o seu Celso não falou as frases atribuídas a ele pelas menores. Eu posso falar a frase que saiu no laudo, que seria que ele falou o seguinte: quanta gente bonita. Ele não usa nem o termo meninas, ele não teria nem se direcionado diretamente para as menores, e sim teria sido um termo genérico, quanta gente bonita. E aí, em complemento, conforme eu falei que ela pedia para ele falar supostas frases, né, que as menores teriam alegado, ela deixa claro, como a luz solar, que seria impossível, tanto pelo movimento da boca, quanto pelo movimento do maxilar. Ela faz cronometrado, ela coloca o vídeo de 1 em 1 segundo, na verdade, e que seria impossível pela movimentação labial que ele teria falado aquela frase completa que você ouviu e que você sabe. Sim. Aproximadamente aí. Sim. Então, o laudo, ele exclui, seja crime, seja penalidade administrativa, seja penalidade ética, ele exclui qualquer punibilidade para o senhor Celso. Não é que ela acha ou não é que foi tentado, não. Ela afirma categoricamente, não aconteceu, não foi falado. E só confirma o que o senhor Celso vinha falando desde o começo. E, na verdade, se nós formos levar isso realmente, usando, inclusive, oitivas anteriores, existiu
duas partes envolvidas que na sua oitiva não lembrou exatamente do que tinha sido dito. Então, se nós juntarmos tudo, a gente pode afirmar que o seu Celso sofreu essa punição, essa suspensão aí de 90 dias gratuitamente. Por isso que eu falo, tem coisas que a gente pode nem falar, mas a gente fica realmente... E é por isso que eu fiz questão de seguir com esse caso desde o início, porque até conhecendo o Celso Bellini, assim, poxa, eu cobri o Palmeiras de forma ininterrupta há 15 anos, então conheço muita gente, ainda continuo aí fazendo a cobertura do Palmeiras. Tem coisas que você, né, fala, poxa, será, tal, a história contada ali, e da forma como foi, não estava casando o negócio, mas tá aí um laudo, então, um laudo de uma perita, foi contratada, e que vai reforçar também aí, com certeza, tudo que já está sendo mostrado pela defesa do Celso Bellini. Mas... Perdão, Fred, na verdade, depois que você quiser pesquisar, ela é muito conhecida, tem casos aí, não só do futebol, depois pesquisa o currículo dela. Eu até falo, se ela puder falar comigo, eu vou ficar feliz, porque é até legal para divulgar o trabalho, acho que é interessante, inclusive. Eu converso com ela. Não, o trabalho dela é excepcional. Então, assim, a gente não quis, desculpa, vou usar uma expressão bem feia, a gente não quis um trabalho meia boca. Sim. Para depois falar assim, nossa, mas que perícia parcial, que perícia feia. Fizeram tudo isso para isso, né? Fizeram tudo isso para isso. Entendeu? Nossa, isso daqui, 3 folhinhas, por favor, né? Não, a gente quis um negócio direito, a gente quis mostrar, porque o que acontece? A gente já falou tanto da mídia. A mídia abria, assim, para o doutor Alessandro, tanto que ele conversou com você, mas, assim, era ele falar e nada, não tinha efeito, não surtia efeito, porque o termo assediador de menores prevalecia. Vai ser banido, vai ser disposto. Tudo isso prevalecia. Então, não estava sendo suficiente o senhor Celso falar, não, eu não fiz. Não, eu não foi desse jeito, não aconteceu assim. Não estava sendo suficiente. Por isso que, desde o começo, eu bati na questão da perícia. Né? Foi realmente importante. Então, assim, na verdade, você perguntou quando que será juntado. Por que eu não sei? Porque é um documento tão completo que talvez vamos deixar as coisas fluírem de um modo atemporal e ver o que acontece. Mas volto a dizer, não me arrependo, foi uma coisa que só confirmou que o senhor Celso vinha falando e excluiu tudo dele, né? E além, aí é o que eu estava querendo falar. A gente, é o que eu falo, é cada um na sua área, né, Fred? Eu trabalho com a lei, a perita trabalha com o que ela tem de ferramenta nas mãos dela, e além da parte de leitura labial, como ela teve acesso aos vídeos, né? E só para deixar claro, na sindicância, eu tive que pedir autorização, né, para levar para a perita, porque não queriam que eu levasse, queria que tampasse o rosto das menores, e não tem como, né? Uma perícia tem que ser completa no vídeo. E aí a gente tem uma questão problemática nesses vídeos, que inclusive a testemunha de hoje vai poder, espero, né? Assim espero, vai poder ajudar bastante, porque a gente tem, eu não sei se você já ouviu falar em quebra da cadeia de custódia. Talvez seja um nome estranho, mas assim, só para te fazer uma explicação bem rápida. Hoje em dia, com todas essas provas digitais, então assim, hoje a gente tem vídeo, a gente tem áudio, a gente tem print do WhatsApp, a gente tem N provas digitais. E essas provas, elas precisam ser colhidas de uma forma que elas não sejam contaminadas. Vou te dar um exemplo claro. Os vídeos que foram captados no Palmeiras. Fred, eu agora que vou te fazer uma pergunta. Sim. Os vídeos que foram captados no Palmeiras sobre o seu Celso. Estamos em trâmite de uma sindicância.
Você entende que o Palmeiras já poderia ter perdido da nuvem esses vídeos? Claro que não, até porque o processo nem terminou. Deveria estar lá guardadinho na íntegra. Pois é. E pois é novamente. Não tem, tá? Não tem, e eu te falo isso com precisão porque nós pedimos. Né? Eu sei que você não viu o vídeo, mas o vídeo ele tem um tempo curto, então vou dar um exemplo do elevador. Mostra o seu Celso entrando no térreo e saindo no primeiro andar e acaba o vídeo. Nós pedimos a integralidade. Eu quero saber para onde o elevador foi, como que os menores ficaram no elevador depois que ele saiu. Eu quero a integralidade. A gente precisa trabalhar com o conjunto. E, inclusive, isso foi pedido pela perita. Ela falou, continuação do vídeo. A gente não tem. Então, é isso que é a cadeia de custódia. A gente precisa assegurar para que as provas sejam íntegras, sejam completas, sejam extraídas por um meio idôneo, por um aplicativo idôneo, sejam asseguradas de uma forma imparcial, sejam guardadas por uma posterioridade, que nada aconteceu. Então, inclusive, o que foi assegurado, inclusive pela perita, porque isso eu não tenho competência para isso, eu não sei, e é por isso que tem vários profissionais por aí. Então, os vídeos, eles foram jogados em aplicativos de TI, né? E por indicação da perita, nós temos indícios que existiu a quebra da cadeia de custódia desses vídeos. Então, a quebra da cadeia de custódia que eu digo é algum problema, seja no armazenamento, seja no corte, seja na extração desse vídeo. E eu não estou nem falando agora que não tem guardado a íntegra, tá? Eu estou passando além desse limite. O nível básico, como já foi quebrado, eu não estou nem falando disso. Estou falando de algo muito além, que será apurado hoje na audiência, e que, dependendo da resposta, dependendo do teor do que for falado, a gente vai precisar tomar outras medidas, inclusive em sede de autoridade policial. Mas eu não posso, quanto a isso, eu sei que você estava querendo que eu falasse do laudo, só que quanto a isso eu não consigo adentrar muito, porque é uma questão que será tratada hoje ainda. Tá, não, eu compreendo e é normal, faz parte. O importante é deixar bem esclarecido ao público que está assistindo e acompanhou aqui no A Bola Não Para todos os fatos. E aí, vamos pela ordem cronológica, Juliana, só estou vendo o tempo para não ficar preocupado em relação a isso, mas eu vou pela ordem cronológica, tá? Aí há ações na justiça. Primeiro, Celso Bellini entra na justiça contra o pai de da moça que fez a acusação, porque ele, na sindicância, faz uma afirmação em que ele não conseguiu provar. Ele Exatamente. Faz uma afirmação que ele não conseguiu provar. E, consequentemente, a partir desse momento dessa ação, o pai vai à delegacia e faz um boletim de ocorrência contra o Celso Bellini. Pode ter sido uma coincidência ou não, mas foi uma forma como se numa sequência. Entra na justiça contra o pai vai lá na delegacia e abre o boletim de ocorrência, e a gente vai falar já do boletim de ocorrência. E a outra medida judicial foi um pedido de explicações à presidente Leila Pereira, exatamente pela afirmação que ela fez no Globo.com. Inclusive, eu citei aqui que tinha um oficial de justiça atrás dela, não conseguia notificar, aí os advogados entraram em contato, e já houve uma resposta da presidente Leila Pereira às indagações feitas pela defesa do Celso Bellini. Então, eu sei que estou tomando seu tempo aqui, Juliana, mas só para a gente ter essa linha do tempo para depois ir para a delegacia. Então, teve um acionamento contra o pai, porque o pai faz uma afirmação, e só explicando, a sindicância foi gravada, tanto pelo Palmeiras como também pela defesa. Como ele faz uma afirmação que ele não pode provar, uma afirmação que realmente é grave, vai-se à justiça para ele ter que, já que você falou, porque não se sabe se ele está falando para os outros no clube, você não sabe. Então você tem que tomar a sua decisão aí. E esse caso da Leila Pereira também. Vamos lá, na verdade, contra o pai, porque assim, na delegacia, inclusive, a delegada falou para o doutor Alessandro, né, do que se trata esse processo, e o doutor Alessandro explicou,
foi juntado à íntegra de tudo, né? Mas o doutor Alessandro explicou, falou assim, olha, o pedido de explicações não foi porque ele fez a reclamação no Palmeiras, a gente não foi para esse lado, e sim o que foi falado, porque uma coisa é você falar assim, né? Vou fugir desse caso, vou dar um outro exemplo. Fred, olha, o Fred, ele pediu para eu dar uma entrevista para ele, mas ele me chamou de burra no meio da entrevista. Perfeito, estou fazendo uma reclamação do que aconteceu, tem supostas testemunhas, ok. Outra coisa é eu chegar para eu falar do Fred e falar assim, olha, o Fred me chamou de burra. Mas ele faz isso com todo mundo, não é verdade? Ele é do caluniador nato, ele vai na esquina, ele chama o vizinho de idiota, ele vai no posto de gasolina, ele chama a frentista de besta. Isso não pode acontecer. Eu tenho que me tratar do meu caso, né? Então, assim, só para ficar claro que nada foi feito com relação ao pai por vingança, porque ele reclamou do Celso no clube. Não, nós tivemos um motivo, tá? Então, sobre esse pedido de explicações, ele correu em segredo de justiça. Sim. Já está arquivado, e esses serão tomadas as medidas cabíveis no tempo oportuno. Ou seja, o pai já respondeu, já falou, já deu a sua resposta sobre isso. Foi. Por ele já correu o tempo dele, e nesse eu não vou adentrar o mérito, porque esse corre em segredo de justiça, sim, tá? Sim. Só para falar para você que esse foi arquivado, e esse processo, até para explicar para vocês, esse pedido de explicações, quando ele é arquivado, não é porque a pessoa foi absolvida, tá? Ele é diferente. O pedido de explicações, até não sei se foi você que postou, se foi um outro jornalista, ele é um processo preparatório. Então, a gente fala assim, olha, inclusive, é a ocasião que a pessoa, se ela falou algo indevido, usando até o exemplo aí que eu usei se eu faço uma contra o Fred, você vai falar assim, não, mas burro na minha cidade é um elogio, entendeu? É a oportunidade, inclusive, que a pessoa consegue até se defender. Ou, se arrependeu, consegue arrumar uma justificativa ali, até para tentar se safar, né? Então, assim, quando ele é arquivado, não é que a pessoa foi absolvida, é que ali acabou todos os trâmites, e dali, dadas explicações suficientes, ou não dadas, como ocorreu em algum aí, lembrou certo? E a gente tem o direito depois de entrar com medidas criminais ou medidas indenizatórias cíveis, que é, na verdade, o caso. E Leila Pereira, ela respondeu, né? Respondeu. Na verdade, ela respondeu, e esse eu posso falar, porque esse não corre em segredo de justiça, né? Na verdade, assim, o pedido de explicações, quando ele é protocolado, a gente faz indagações. Eu não recordo agora do dela, são muitas coisas para lembrar sobre o caso, mas você oferta indagações, né? Olha, por que foi dito? Por que foi usado esse termo, né? Então, na verdade, a defesa dela escolheu por não apresentar respostas a esses quesitos, e apresentou uma negativa generalizada, né? Que ela não teve intenção de ofender o senhor Celso. E, na verdade, quanto a isso, a gente também volta a repetir o pedido de explicações, ele vai ser arquivado, igualmente o do pai, e as medidas judiciais adiante. Ela só negou, falou que não tinha, na verdade, aqui não tinha proferido qualquer ofensa gratuita ao senhor Celso. Isso que eu ia falar, gratuito. Então, quer dizer que não foi, ou seja, o que ela falou, então tá tudo certo, porque se ela não fez gratuita, ela fez por... Eu não entendi, Eu entendi desse jeito, ao ler, porque está no Estadão, né? Ao ler assim, eu não foi de graça que eu fiz isso, porque o gratuito é de graça. Não foi de graça que eu fiz, entendeu? Eu entendi, não sei não, eu achei que foi... Causa uma estranheza, não é, Fred? Sim. Causa uma estranheza. Sim. Causa uma estranheza, porque não é qualquer pessoa que você vai chamar de assediador, mas... eu falo isso para todos os meus clientes até, inclusive, Fred, tem certas coisas que não cabe a nós. A gente tem que deixar para a justiça mesmo. Claro. E
É o caso. Agora, delegacia. Vamos ao caso da delegacia, a parte final aí, porque até a doutora Juliana tem os seus a fazer, já tem o depoimento do Celso Bellini, então a gente tem que... então vamos lá. Delegacia, aí o pai fez aí, foram chamados as pessoas, teve testemunhas do lado... Na verdade, sim. Antes até, só te cortando, claro, perdão, pode ficar à vontade. Inclusive. Antes até, né, o pai fez, mas a gente tem que deixar, inclusive, falado isso. Os fatos ocorreram por volta do final de agosto, né, os supostos fatos, por volta do final de agosto. E o que acontece? Esse boletim de ocorrência, deixa eu pegar a data, ele foi lavrado em 14 de novembro. 3 meses após os supostos fatos, né? Eu sei que a gente pode sim, tanto até para as pessoas saberem, você saber, a gente pode sim lavrar um boletim de ocorrência com data pretérita. Mas, o que faz a gente lavrar um boletim de ocorrência? Aquele afã de ver a justiça feita. Então, normalmente, o negócio acabou de bombar aqui na nossa vida, a gente vai lá lavrar um boletim de ocorrência, né? Então, esse boletim de ocorrência contra o seu Celso, e sim, de importunação sexual, que você tinha falado lá no começo, e não de assédio sexual, né? A delegacia sabe tipificar um crime, né? Na verdade, um suposto crime. Então, foi tipificado como uma possível importunação sexual, e desse boletim de ocorrência de 14 de novembro. Só para retomar para você, o genitor tinha sido intimado do pedido de explicações dele dias antes, né? Então, isso também foi juntado na delegacia pela defesa do seu Celso, a data de intimação dele, a data que o oficial de justiça se apresentou para ele. Então, foi tudo isso juntado na delegacia, né? Mas aí vamos lá. E após esse boletim de ocorrência, o seu Celso se apresentou na delegacia, foi marcada uma data. Se não me engano agora, eu lembro que no dia eu tinha um exame marcado, o doutor Alessandro que compareceu com o seu Celso. Foi, se não me engano, no começo de dezembro que agendaram a data. Não é que o seu Celso demorou todo esse tempo para aparecer, não. Foi a data agendada para ele. E ele compareceu, ele foi ouvido, foi levado para a delegacia em pendrive os vídeos, o laudo foi juntado na delegacia, e foram ouvidas, inclusive, até, eu não sei, eu já falei até, né, aqui, que foram ouvidas testemunhas que foram arroladas pelo pai da menina, da menor, e após isso, foi pedido o arquivamento. Então, como que funciona? A delegada, ela relatou que não havia indícios de crime. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem uma função muito importante, porque, na verdade, muitas pessoas, às vezes a gente conversa, a gente fala assim, o Ministério Público é acusação. Não, o Ministério Público, ele não é acusação. O Ministério Público é custos legis, ele é o fiscal da lei. Então, o Ministério Público, ele não vai só acusar. O Ministério Público, ele tem a possibilidade, ele tem aptidão para falar assim, não tem indícios de crime, então arquiva-se. E foi o que aconteceu no caso do seu Celso. Inclusive, que realmente também isso corre em segredo de justiça, mas só para afirmar, o Ministério Público opinou pelo arquivamento, explicando, inclusive, que não há indícios de crime, que o que ele fez não se enquadra na tipificação daquele crime imputado ao senhor Celso. Então, assim, até para as pessoas, você saber, quem não tem acesso a isso, como que funciona, é assim, como que tanto o Ministério Público quanto um juiz trabalha na esfera criminal. Ele vai pegar lá, importunação sexual. O autor do fato tem que fazer tal coisa contra uma tal pessoa. Então está tipificado. Né? Vou dar um exemplo num crime mais claro, por exemplo, um crime de furto. Perdão. Um crime de furto, subtrair algo de alguma pessoa. Então é o seguinte, olha, o Joãozinho pegou a caneta da Mariazinha.
E ele fez isso porque ele queria. Aí o MP, o Ministério Público, vai lá assim, não, está tipificado o crime de furto. Todos os requisitos para o crime estão evidentes. E aí, quando o Ministério Público fala que o seu Celso não se enquadra, não tipifica o crime, escolhe e opina pelo arquivamento, fica evidente que não teve qualquer crime. Então, quanto a isso, e aí esse voto, né, esse parecer do MP foi para a juíza e ela também concordou com o arquivamento. Então, na verdade, quando a gente fala desse arquivamento, é do inquérito policial, que foi gerado lá por aquele boletim de ocorrência. Ok. Então, o que acontece? O senhor Celso, ele não chegou a ser nem réu em uma ação criminal, para ficar muito evidente. Ele não se tornou réu, ele não perdeu a primariedade dele, nada disso. Foi instaurado o inquérito por conta de um boletim de ocorrência e isso foi arquivado. Ok. E isso, que é muito importante para o Celso, será juntado à sindicância, doutora? Será também. Não sei quando, tá, Fred? Tá. Provavelmente não será hoje. Tá. Até porque nem tô com isso em ideia hoje. Mas será juntado. Tudo isso será juntado, até porque é para a defesa dele. E assim, é aquilo que eu te falei. Pela legislação, a próxima fase da sindicância é justamente o prazo para a defesa fazer a defesa final, alegações finais, memoriais. E aí, creio que será juntado tudo. Tá. Por que a pergunta? Porque, doutora, vamos agora sim, ó. Porque a gente falou aí, ó. Quando começou a sindicância, já estavam querendo já o banimento dele, expulsão dele. Já na imprensa, saiu antes mesmo de iniciar a sindicância, saiu isso na imprensa. Sim. Hoje nós temos, para a polícia, para a delegacia, para a polícia, não houve crime. Não. Para a justiça, não a justiça comum, não houve crime. Exatamente. Mas sempre ficou esse temor. Será que não pode ser algo político no clube, ter aí uma condenação no clube, mesmo tendo aí esses fatos já citados agora? O que se espera de verdade em relação à sindicância depois desses resultados? Para a delegacia, para a polícia, o Celso Bellini não cometeu crime, não perdeu a sua primaridade, é um cidadão estando ok, né, aí, com a justiça, com a polícia, não tem nenhum problema. Mas e no clube, doutora? O que se espera depois de tudo isso? Fred, eu vou falar que eu espero das pessoas, porque eu tenho que falar isso das pessoas, porque são pessoas que vão julgar, né? Eu espero das pessoas a boa-fé e a justiça. Então, eu, Juliana, esperando a boa-fé de quem vai julgar, de quem acompanhou toda a sindicância, de quem verá as provas que serão juntadas e a justiça, eu acredito que essa sindicância vai ser arquivada e não restará qualquer punibilidade, qualquer penalidade para o seu Celso. É o justo. Isso é o justo. Não leva em consideração inimizades, questões políticas, não leva em questão nada disso. Estou falando pela questão jurídica, pela questão lógica e pela questão de leitura das provas existentes. O desfecho que a defesa espera é o arquivamento dessa sindicância. O que vier diferente disso é uma injustiça e eu sou incansável, doutor Alessandro também. Então, o que vier diferente disso, a gente vai procurar os meios cabíveis. Então, assim, a defesa espera o arquivamento. Diferente disso, a gente continua. E é importante, né, a gente ressaltar, né? Hoje a justiça já disse a sua resposta, a polícia já deu a sua resposta, alguém que foi chamado de assediador. O que pode acontecer com quem... A justiça já deu a resposta, a polícia já deu a resposta, alguém que foi chamado de assediador. Houve afirmações chamando ele de assediador. O que pode acontecer, doutor, em relação a quem afirmou, a quem noticiou e não fez aí ou depois uma retratação, porque você pode fazer retratação, ou erramos, houve uma correção, você tem todos os meios, a imprensa também existe isso, eu não posso, imprensa, querer que todos os meus colegas sejam condenados, tudo vire judicializado, nada disso. Mas, assim, o que pode acontecer com todos esses personagens? Quem fez a acusação,
quem falou que ele é assediador, quem noticiou que ele é assediador, quem fez juízo de valor, o que pode acontecer? Ação judicial. É que, na verdade, nós estamos degrau por degrau. Tá. Então, a prioridade nossa era deixar o seu Celso calmo, porque foi uma coisa que ele já disse, né, mexeu muito com ele, psicologicamente, inclusive. E, então, nós vamos de uma forma muito gradativa com ele, bem gradativa, na verdade. Então, assim, vamos ouvir todo mundo, vamos ouvir o senhor, delegacia já acabou, um pedido de explicações já está arquivado. Então, assim, nós vamos de forma gradativa, mas nada passará em vão. Na realidade é isso, nada passará em vão. Então, o que foi falado, o que foi usado de forma errônea na mídia, sim, nós iremos tomar todas as medidas cabíveis, tanto criminal no que couber, tanto indenizatória cível, também, aliás, isso, indenizatória cível é o que mais cabe. Nós temos, inclusive, um prazo longo para isso, né? Então, tudo que nos couber a defesa do senhor Celso será feito. Então, assim, ninguém vai ser chamado de assediador voluntariamente, gratuitamente, não tem como, né? Então, as medidas judiciais serão tomadas, perdão. E em relação até ao jornalismo, né, a gente tem vários exemplos, e quem quiser assistir, assiste no Globoplay, o Almir Salário falando sobre a escola base. A gente não aprendeu a lição. A gente continua chamando as pessoas, fazendo juízo de valor, sem o trânsito julgado, sem provas feitas, sem julgamentos realizados. A gente, imprensa, continua errando. Isso é o triste. Essa é a parte triste que eu, do meu lado, eu posso relatar. Infelizmente, eu também erro, mas para esses assuntos, a gente teve vários exemplos que destruíram vidas, destruíram reputações. E isso o Celso Bellini já teve. Mas eu acredito que hoje, doutora Juliana, que ele pode entrar no Palmeiras. Claro que ele sempre esteve de cabeça erguida, mas assim, eu acho que ele pode, cabeça erguida e peito estufado, que para a polícia e para a justiça ele não cometeu nenhum crime. Pode, não. Ele já pode entrar, acabou os 90 dias. Não, é isso, a suspensão já tinha acabado, mas assim, sempre tem, olha ali, você sabe que tem, o Diz que Me Diz, o corredor, até tem uma notícia como essa que a gente está dando agora. Para a justiça e para a polícia, ele não foi assediador, ele não cometeu crime, ele não fez nada. Então, ele pode hoje entrar no clube de cabeça erguida, que ele não é um criminoso, é isso? Com certeza, ele e os familiares dele, com certeza, pode entrar no clube. Ele não foi considerado assediador, tanto na delegacia, quanto para o promotor, quanto para a juíza, nem sequer virou réu. Então, assim, até para explicar, que o pessoal fala assim, sujou a ficha dele? Não, ficha limpa. Muito bem. Doutora, só para terminar e agradecer muito a sua atenção aqui com A Bola Não Para, e que foi importante as explicações. Mas a senhora como mulher, como a senhora vê isso, né, em relação a essas denúncias? A gente sabe que tem as denúncias que têm que ser realmente levadas a fundo e ter condenação, mostrar para a sociedade que os crimes estão sendo aí penalizados, os criminosos estão sendo penalizados. E, ao mesmo tempo, algo que pode destruir uma vida, destruir uma reputação, e não ser verdade. Como mulher você recebe isso? Até porque eu fiquei sabendo, não sei se você pode falar, que do Ministério Público e da Justiça também foram mulheres que tiveram essa decisão para arquivamento, para a história não seguir, doutora. Isso. A delegada era mulher, a promotora mulher e a juíza mulher. São 3 mulheres. Okay. E, na verdade, Fred, eu sei que eu sou mulher, tenho filha, né? E eu entendo, a gente sabe que tem muitos casos por aí, muitos. Eu acho que tem que denunciar sim. E quando eu falo denunciar, faça boletim de ocorrência sim, reclame nos órgãos competentes. Eu acho sim. Só que a gente tem que tomar cuidado. Em qualquer situação, não estou falando no caso do senhor Celso, em todos os casos. A gente tem sim que tomar cuidado com qualquer denúncia que a gente faça, para a gente ter certeza que aquilo aconteceu daquele jeito, que a gente ouviu aquilo, e não estou menosprezando. Por quê? A gente tem mulheres aí sofrendo realmente vou falar da violência doméstica, tem mulheres por aí sofrendo violência doméstica.
né? Então, assim, às vezes, uma mulher chega na delegacia, corre o risco de chegar na delegacia e tentarem, que a gente ouve casos assim, você sabe, ai, fui na delegacia, mas ninguém acreditou em mim. Acontece. Então, assim, eu fui muito rechaçada, inclusive, na sindicância, em audiência, por eu ser mulher e defender um caso desse. Falaram para mim, você tem filho? Não, você... Bom, eu nem vou entrar muito nesse mérito, que o doutor Alessandro quer dar continuidade e eu estou escolhendo a minha paz primeiro. Mas a gente tem que olhar situação por situação, ver o que realmente está acontecendo. Tem que denunciar? Tem, mas tem que entender o que acontece, o que a pessoa falou, o que talvez foi ouvido, né? Então, assim... não estou falando que os casos lá fora não acontecem, mas no caso do senhor Celso, teve problemáticas de uma pessoa idosa e que ficou comprovado, né? Se a gente tivesse só a fala dele e não tivesse um arquivamento na polícia, porque a polícia, ela é muito, tanto a delegacia e quanto o poder judiciário, eles são firmes nisso. Se eles tivessem visto, Fred te falou por experiência própria aqui no escritório, se eles tivessem assim, ó, visto isso aqui, até para o pessoal daí entender, isso aqui, de um possível crime, isso aqui tinha tido continuidade. Entendi. Doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte aí logo mais, aí tem a oitiva, né, de uma testemunha e também do Celso Bellini, e sucesso aí no trabalho e muito obrigado pelas explicações. Obrigada, boa tarde, já nem sei, espero ter ajudado muito. Ajudou muito, ajudou bastante. Juliana Ramos aqui, advogada, pós em Direito Criminal, participando aqui do A Bola Não Para, que volta sempre, né, com convidado inédito falando de esporte, falando de outros casos que não só do esporte, mas com esse caso do Celso Bellini desde o começo, e vamos até o final, ainda tem o resultado da sindicância, e vamos trazer aqui para você que acompanha no A Bola Não Para. Obrigado a todos.